Prontinho, vamos dar início à aula aqui. Deixa eu colocar aqui pra gente começar. Olha, essa aula ela é um pouquinho grande e aí eu vou tentar fazer ela por etapas. Primeiro eu vou falar de RCP, depois eu falo de impacto, ABC. Vou gravando vídeos por tópicos que eu acho que vai ser melhor, tá? Quem quiser meu contato, tá aqui embaixo, e-mail, WhatsApp. Você já tem que a gente tá lá no grupo, mas fica aí para se alguém esquecer ou se alguém quiser salvar, pode ficar à vontade. Para início de conversa, eu queria que vocês tivessem uma noção básica, ou se vocês já pararam para pensar no seguinte: será que todo mundo pode socorrer? Ou só as pessoas que são treinadas para isso, as pessoas que fizeram algum tipo de curso, aprenderam de alguma forma, tá? E aí a gente entra aqui, ó, em aula. De acordo com o Código Penal, artigo 135, todo mundo tem um dever de prestar assistência quando possível sem risco pessoal. Entrando um pouquinho mais, o artigo 135 do Código Penal, ele é o artigo da omissão do socorro, e dentro de todo o artigo, né, a parte principal é essa daqui, ó. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, tá? Então, o que ele quis dizer? Só o fato, eu não sei socorrer, tudo bem, não sabe socorrer, não vai meter a mão. Mas o fato de você acionar o socorro, de você ligar pedindo ajuda, foi um acidente na rua, você pode sinalizar a rua, você pode ir ajudando para que não ocorram outros acidentes, tá? E voltado aqui para o nosso curso, que são acidentes clínicos, acidentes domésticos, acidentes mais comuns, né? Nada que envolva pedestre, nem carro, nem nada do tipo do exterior. A gente entra no assunto da ligação. O fato de eu ligar, eu já estou ajudando, tá? Então, eu não sei, tudo bem, não sabe. Mas se eu não acionar um socorro, isso já é uma omissão de socorro. E se alguém souber, tá? Eu posso ser preso. E aí entra aqui, ó, a pessoa tem uma pena, né, se ela for pega não fazendo a omissão de socorro, uma detenção, que seria de 1 a 6 meses, ou uma multa. Como essa multa funcionaria? Vamos supor que eu socorri e o paciente chegou a óbito, porque eu fiz algo que eu não poderia ter feito, ou eu fiz algo que eu sabia que iria contra, ou que aquilo poderia agravar o quadro do paciente. E aí eu levo uma multa de acordo com o que houve com o paciente, tá ok? Então, omissão de socorro serve para todo mundo. Todo mundo tem o dever de prestar assistência. Entrando também um pouquinho nisso, a gente vem aqui, ó, Conselho Federal de Medicina, tá? Eu deixei aqui o número, se vocês quiserem, a gente pode entrar aqui na internet agora e dar uma olhadinha no que ele diz a respeito disso. Vamos ver aqui. Vamos ver. Se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Tá meio lento, né, gente? Porque o aplicativo que eu uso para fazer o vídeo é lento. Vamos ver se a gente consegue, né? Deixa eu voltar aqui para ver qual é o número. Bem embaixo.
Tem aqui, ó. Tá, ó. Conselho Federal de Medicina dispõe sobre a regulamentação do atendimento pré-hospitalar e de outras providências. E aqui, ó, ele coloca, ó, uma parte para cada um, ó, o que cada um pode fazer, tá? Onde cada um pode atuar. Se você ver aqui por baixo, ó, tem o que cada um vai fazer. Bombeiros, agentes de defesa civil, policiais, o radiocurador, o enfermeiro, o médico. Vocês devem adiantar profissionais da convivência. Desde telefonistas, condutor da ambulância, bombeiros agentes. Tá bom? Ele entra no quesito de cada um. Ó, enfermeiro, administrar tecnicamente o serviço de atendimento pré-hospitalar, fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão, participar da formação dos bombeiros, policiais rodoviários e dos mais profissionais, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, fiquem à vontade, por isso que eu deixei aqui. E aí aqui ele coloca assim, ó, dispõe sobre a regulamentação do atendimento pré-hospitalar e das outras providências, considerando que a responsabilidade fundamental da atividade médica é procurar preservar a vida, aliviar o sofrimento, promover a saúde e melhorar a qualidade e a eficácia do tratamento emergencial. E aí aqui a gente volta lá no que eu falei agora mesmo. Se eu sei que eu posso fazer, mas poxa, eu estou sozinho, eu não tenho todo o suporte que eu preciso para socorrer aquela pessoa. Se eu fizer, vai agravar ou a pessoa pode virar óbito, eu sei que eu estou fazendo algo errado e que eu posso ser preso. Então a gente vai sempre trabalhar nisso aqui, ó, preservar a vida, aliviar o sofrimento e promover a melhora da saúde, a qualidade e a eficácia do tratamento emergencial. E aí uma outra parte muito importante que aquela resolução diz é isso aqui, ó, considerando a necessidade da existência de serviços pré-hospitalares para o atendimento de urgência e emergência, visando prestar assistência adequada à população. Não é na maioria que a gente vê, né, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, isso é um pouco complicado, mas teria que ser feito dessa forma e não. E aí a gente começa entrando aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo esse link, tá? Vocês, mas de qualquer forma eu vou jogar para vocês no WhatsApp. É o link do AHA, o American Heart Association. É tudo que a gente fala em relação a protocolos clínicos, protocolos cardíacos, a gente vai achar tudo aqui. E aí todos os protocolos ele tem uma base, data para vencimento, às vezes muda uma página, mas a gente tem sempre que estar se atualizando, tá? Esse é o de 2019, este ano de 2020, até onde eu saiba, não houve atualização. Quando eu tiver o link eu posso passar para vocês. E aí a gente entra aqui, ó, PCR. As pessoas confundem muito PCR com RCP, tá? E aí pra gente pegar assim direitinho, nunca confundam PCR com RCP. O RCP é feito por uma PCR, tá? A gente vai efetuar o RCP porque o paciente entrou em PCR. PCR significa parada cardiopulmonar. E aí tem assim, ó, o que deve ser feito em caso de PCR? Eu coloquei aqui alguns tópicos que a gente vai trabalhar de acordo com a aula, tá? Primeiro, sinalização. O que eu quero dizer com sinalização? Vou passar aqui para a gente poder ver. Sinalização, aspectos a serem observados. Antes de entrar em contato com a vítima, deve-se avaliar a cena através da obtenção de uma impressão geral da situação para a segurança da cena, a avaliação da causa e resultados do incidente, diálogo com pessoas presentes na cena. E aqui embaixo tem algo muito importante. Assim como a condição da vítima pode melhorar ou piorar, o mesmo pode ocorrer com a cena, tá? Então vamos lá do comecinho. Antes de entrar em contato com a vítima, deve-se avaliar a cena. Bia, mas o que você quis dizer com isso? Vamos supor, a gente está entrando em casa e aí você encontra sua mãe caída no chão.
Só que perto dela tem tomada, tem cadeira, ela pode ter desmaiado, diversas coisas podem ter acontecido. Então, antes da gente entrar em contato com a vítima, a gente tem que ter uma obtenção geral da cena. Será que ela desmaiou, bateu a cabeça e caiu no chão? Será que ela estava deitada já no chão, sei lá, descansando depois do almoço, coisas do tipo? Será que ela escorregou? E não necessariamente já chegar correndo, tocando na vítima sem saber o que aconteceu, porque nessa a gente também pode ver a vítima, tá? Outra coisa, avaliação da causa e resultados do incidente. Foi o que eu falei agora. Será que ela escorregou? Será que ela bateu a cabeça? Será que foi alguma coisa do tipo? Às vezes tem uma tomada perto. Será que ela tomou um choque? A gente tem sempre que avaliar tudo antes para a gente poder ter uma noção do que pode ter acontecido e do que pode vir a acontecer com a vítima e com a gente também na cena. Não é porque a gente está ali para socorrer que, nossa, somos invencíveis, não. Nós também podemos virar vítima se não tomarmos esses cuidados, ok? Segurança. A primeira consideração ao observar qualquer cena é a segurança de todos, foi o que a gente acabou de falar agora. Alguns problemas que devem ser avaliados na situação individual incluem o que realmente aconteceu. Será necessário acionar uma unidade de emergência para gerenciamento de transporte da vítima? É necessário um médico para auxiliar as condições do paciente? O que realmente aconteceu? A gente abordou no slide anterior. Será que caiu? Será que desmaiou? Tomou um choque? Estava descansando? Será necessário acionar uma unidade de emergência? Às vezes o paciente caiu, desmaiou, a gente vai socorrer, às vezes é uma hipoglicemia, às vezes é só uma hipóxia, coisas banais, né? Entre aspas, banais, que a gente pode reverter facilmente, diferente de uma PCR, que necessariamente a gente vai chamar uma unidade avançada, porque a pessoa vai precisar de diversos cuidados que a gente dentro de casa, como leigo, como civil, a gente não vai poder dar isso para a pessoa, né? Disponibilizar isso de uma forma adequada. E se é necessário um médico para auxiliar. Às vezes a gente pode ligar para o SAMU, pedir uma ambulância básica, diferente de você ligar e solicitar uma UTI, que aí obrigatoriamente o médico vai ter que vir junto. No caso de uma PCR, é esse o quesito, o médico tem que vir junto. Abordagem inicial à vítima. Perante uma vítima aparentemente inconsciente, deve-se verificar sempre se a vítima está mesmo inconsciente, se respira. Mas como que a gente vai ver se respira? Ver os movimentos respiratórios, ouvir os sons respiratórios junto à boca da vítima e sentir o ar da face durante mais ou menos 10 segundos. Dentro dessa parte, eu vou tentar fazer alguns vídeos para vocês, mostrando como que a gente vai abordar, mostrando como que a gente vai fazer algumas manobras. Eu vou tentar, eu não prometo agora, mas eu vou tentar fazer para vocês, tá? E se tem sinais de circulação, verificar o pulso na artéria carótida localizada no pescoço. Mais ali para frente, uns slides à frente, a gente vai abordar isso melhor para vocês, tá? Então, vi a vítima caída, já observei a cena, vi que está seguro para eu poder entrar, que eu não vou tomar um choque, que eu não vou escorregar, nem nada do tipo. Eu estou sabendo que está seguro, eu vou chegar até a vítima. Como que eu sei que ela está em parada ou não? Se ela estiver em parada cardiorrespiratória, obviamente ela não vai estar respirando. E aí a gente precisa tomar algumas medidas necessárias. Abordagem inicial. Sempre abordar a vítima tocando nos ombros, da forma que está aí nessa imagenzinha, tá ok? Mencionando, o senhor está me escutando, senhora, senhora, né? A gente coloca nesse quesito em relação a você estar lidando com isso na rua, não necessariamente dentro de casa, mas às vezes o nosso jeitinho carinhoso de chamar as pessoas de meu bem, meu amor, algumas pessoas ao redor, ou até mesmo parentes da vítima, podem não gostar.
Então a gente sempre tenta trabalhar de uma forma bem técnica, falando senhora, você, né, tá me ouvindo. E aí muito aluno me pergunta assim, mas por que eu não posso chegar e sacudir a vítima? Tem gente que dá tapa, tem gente que coloca pra tirar álcool, tudo isso. A gente tem que entender o seguinte, quando a pessoa ela desmaia, né, ela desmaia ou ela para de respirar, no caso da RCP, da RCP eu confundi, no caso da PCR, a vítima ela tem uma perda de memória repentina e ela não lembra necessariamente o que houve. No caso de uma PCR, a vítima não vai acordar nem se você sacudir. Agora, no caso de um desmaio, pode ser que a pessoa retome a consciência e fique assustada. Eu sempre dou a entender o seguinte, imagina que você vai levar um soco, você levou um soco, você viu a mão chegando perto de você e você desmaiou. Se alguém te acorda sacudindo, a última imagem que você tem é aquela mão chegando perto de você. E aí quando você vê aquela mão chegando perto de você, no seu subconsciente, quando você vai abrir o olho, automaticamente a mão vai estar fechada, voltando na pessoa. Então se a gente aborda qualquer pessoa caída ao chão, que a gente não tem noção da consciência, se a gente abordar segurando pelos ombros, se a vítima tentar levantar de uma forma brusca ou tentar agredir, a gente pode parar, né? Tentar dar uma tracionada no corpo dela pelo ombro. E tem sim, nunca sacudir a vítima e sem utilização do estímulo de dor. Por que eu não vou sacudir a vítima? Óbvio que eu não quero causar mais lesões na vítima, eu não sei a que ponto ela está, eu não sei se ela caiu, eu não sei se ela desmaiou, eu não tenho noção disso. Bia, mas e se tiver parentes presentes na cena, se alguém viu? Se alguém viu o que aconteceu, é muito bom, mas não necessariamente a gente tem que absorver aquilo 100%, porque muitas das vezes a pessoa pode falar, ela caiu e não bateu a cabeça, mas na verdade ela caiu, bateu a cabeça leve e a pessoa que te falou não viu, ou ela bateu a cabeça assim. A gente nunca deve levar 100% do que alguma pessoa presente na cena diga a nós. Óbvio que a gente vai pegar os relatos para tentar entender e pegar um cenário melhor, mas nunca 100%. E em relação ao estímulo de dor, antigamente era muito utilizado o estímulo de dor. Bia, o que é isso? Se vocês forem acompanhar as séries Chicago Fire, Chicago Med, Grey's Anatomy, todas essas séries de hospital, às vezes eles usam uma fricção no externo, apertar o septo, apertar o dedão, aqui assim no finalzinho da unha, isso tudo é considerado estímulo de dor. Pelos protocolos de antigamente, isso era correto fazer, porque é uma dor absurda e a pessoa às vezes ela voltava perante a dor que ela sentia. Hoje em dia, uns 5 anos atrás, pelo protocolo, isso já não pode mais acontecer. A gente não pode fazer estímulo de dor. A parte triste é que dentro de muitos lugares ainda se usa o estímulo de dor, tá ok? Mas não é o correto. Então eu espero que vocês nunca façam isso. E aí vamos sempre ficar atento aqui, a imagenzinha, tá ok? Então assim, a abordagem inicial. Proceder aos exames ao qual indicará a consciência ou não da mesma. Uma vez que a cervical esteja estabilizada, averiguar a circulação sendo feita 2 dedos na jugular ou na carótida. Em relação ao proceder aos exames ao qual indicar a consciência ou não, a gente vai falar daqui a pouquinho, em alguns slides à frente, tá? E aí, por que a gente vem aqui, no quesito jugular ou carótida, né? Que seria aqui. Porque, Bia, eu não posso verificar no pulso mesmo, pulso radial. Cara, poder até pode, mas se a pessoa está em PCR, ela obviamente não vai ter um pulso radial forte, que é o que a gente quer. Até aqui, deixa eu pegar aqui o mouse, aqui onde o calibre é maior, são artérias,
isso tudo, o pulso vai estar bem fraquinho. Então, se aqui, onde o calibre é muito maior e muito mais perto do coração, onde saiu e já subiu, vai estar fraco, porque eu vou perder tempo vindo aqui no pulso e tendo, né, essa percepção. Então, eu já venho direto aqui, tá ok? E aí aqui a gente tem o que a gente chama de cadeia de reanimação. Essa é a cadeia de reanimação adulta. E eu não coloquei a pediátrica, apesar dentro desse conteúdo eu vou abordar um pouquinho de pediátrico também. Deixa eu voltar aqui. Eu vou abordar um pouquinho do pediátrico. Eu não coloquei a cadeia de reanimação pediátrica, mas eu explico aqui a única diferença. O que é a cadeia de reanimação pediátrica? Eu reconheci que o paciente está em PCR, eu aciono o socorro, eu começo a RCP, né, a reanimação. Se houver necessidade, que na maioria dos casos há necessidade, eu vou fazer uma desfibrilação, a gente vai ver lá na frente. O socorro chegando, ele é encaminhado por uma UTI para um hospital, tá? Dentro do hospital também, ele vai ficar no mínimo em observação na UTI por 48 horas, tá ok? Na maioria dos casos, quem tem uma parada pode ter outra, então por isso que a gente deixa em observação. E aí, esses são os passos que a gente tem que tomar, tá ok? RCP imediata e de alta qualidade, a gente vai abordar ali na frente. E aí vocês já devem ter ouvido falar em algum curso que vocês fizeram, ou alguém da área da saúde, falando em relação ao exame primário ou o ABC da vida. E aí tem sempre o quesito de que as pessoas falam em cursos de APH ou até mesmo de suporte básico de vida, que seria esse curso que vocês estão fazendo. Ele tanto pode ser conhecido como curso de primeiros socorros no brasileiro, ou BLS, né, que seria Basic Life Support, que nada mais é do que suporte básico de vida, traduzindo. E aí a gente entra nesse quesito aqui, sequência de ações, ABC ou CAD. O ABC, deixa eu pôr o mouse aqui para vocês verem, seria o que o pessoal fala, fazer o exame, o ABC da vida, mas em questão de PCR não é o ABC, muda para o CAD, e aí sempre fica esse quesito. E de tantas pessoas perguntarem, eu tentei colocar de uma forma bem explicadinha para vocês. E aí eu trouxe aqui, do inglês, para vocês entenderem, porque igual aqui, na respiração, o pessoal fica, mas por que respiração é o B, e papapá, e tal. E aí a gente vem aqui, tá? Do inglês, traduzir aqui para vocês, e aí a gente vai utilizar a forma ABCD no seguinte, protocolo utilizado em caso de PCR, tá? Parada cardiorrespiratória, ocasionada através de obstrução de vias aéreas. Então, eu venho primeiro, abertura das vias aéreas, respiração, eu vi que ela está em PCR, eu vou fazer compressões torácicas e, se for necessário, a desfibrilação. Mas fica atento aqui, obstrução de vias aéreas. No próximo slide vocês vão ver a diferença. BI, o que significa? O que adianta eu trabalhar com o CAB em vez do ABC se a minha vítima ela teve uma parada por obstrução de vias aéreas? Como assim, Lívia? Eu estou almoçando, eu me engasgo, a minha garganta fecha, obstruindo as minhas vias aéreas, então eu não consigo respirar. Se eu não consigo respirar e tive uma parada cardiorrespiratória por conta disso, o que adianta eu começar com as compressões, depois a abertura das vias aéreas e a respiração, se eu estou com as vias aéreas obstruídas?
Então, em caso de obstrução de vias aéreas, eu trabalho com o ABC. A abertura das vias aéreas, a respiração, as compressões torácicas, se for necessário, desfibrilação. Sendo necessário desobstrução de vias aéreas antes de iniciar as compressões, tá? A diferença é essa. A compressão está aqui, a abertura de vias aéreas está aqui. Se eu tenho obstrução de vias aéreas, eu primeiro abro as vias aéreas para depois fazer as compressões. Ó, sendo necessário desobstrução de vias aéreas antes de iniciar as compressões torácicas, diferente do CAB. Protocolo utilizado em PCR, parada cardiorrespiratória ocasionada através de arritmia cardíaca. Tá ok? Olha a diferença. Aqui, ó, o paciente ele não tem nada obstruindo as vias aéreas. Então não tem um porquê eu primeiro abrir as vias aéreas. Se ele teve uma arritmia cardíaca, ele está com qualquer problema relacionado ao coração e não necessariamente as vias aéreas superiores ou inferiores, o que eu tenho que fazer? Primeiro e imediatamente compressões torácicas. Enquanto eu estou fazendo isso, ou após eu fiz um ciclo disso aqui, que a gente vai ver na frente, eu abro as vias aéreas, eu vejo a respiração e, se necessário, eu vou fazer a desfibrilação, tá? Então, entenderam? Aqui no ABC, obstrução de vias aéreas. O paciente engasgou, eu não consegui fazer o Heimlich, o paciente ele perdeu a respiração muito rápido e entrou em parada. Automaticamente, eu faço o protocolo ABC. Abertura de vias aéreas, respiração, compressões torácicas, desfibrilação. Obstrução de vias aéreas primeiro. O paciente ele estava correndo, ele ficou muito cansado, ele pode ter um infarto, ele automaticamente teve uma arritmia cardíaca. O coração parou. O que eu vou fazer? CAB. Compressões torácicas, abertura de vias aéreas, respiração, desfibrilação. Ok? Sendo necessário compressões torácicas precisas e de qualidade antes da abertura de vias aéreas. Ok, galera? Dentro disso daqui, das sequências de ações, a gente tem que tomar cuidado com duas coisinhas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são hiperventilação e o barotrauma, tá? Como é ocorrido a hiperventilação? Como a gente pode ocasionar uma hiperventilação no paciente? Porque aqui eu ainda nem entrei no quesito da bolsa ventilatória. Bolsa ventilatória seria nada mais, nada menos do que o famoso AMBU. Lá na frente a gente vai abordar em relação ao AMBU, para a galera entender, tá? Então aqui eu nem falei ainda da bolsa, então o que tem a ver hiperventilação se eu só estou fazendo a compressão? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Cadê? Aqui. Ó, RCP imediata de alta qualidade. Sendo necessário compressões torácicas precisas e de qualidade. Então, se eu não souber a forma de fazer, a quantidade que eu tenho para expandir não, né? Para a gente abaixar o tórax do paciente, eu posso ocasionar uma hiperventilação, tá? Então, na hora que eu estou fazendo RCP no paciente, se eu não souber, de acordo com a complexão física do paciente, se eu não souber a diferença de fazer em um adulto para uma criança e um recém-nascido, eu posso causar hiperventilação. Como que eu posso causar? Estou fazendo um RCP, eu fui demais, ou eu não vi o retorno total do tórax e já fui de novo, eu estou causando uma hiperventilação, tá ok? Que nada mais é do que o excesso de oxigênio
ele extravasa para o pulmão e o vômito pode vir como reação fisiológica. Então você coloca que o paciente está em parada, ele já não está respirando, ele está deitado, e aí por um descuido teu, você causa uma hiperventilação e o paciente ainda vem como vômito. Ele vai vomitar. E aí você tem diversas outras coisas que você tem que se preocupar. Ele pode broncoaspirar porque ele está deitado. E aí tudo isso interfere. Você tem que fazer um decúbito lateral, tudo que você não quer. Então cuidado com a qualidade do que vocês vão fazer. E o barotrauma, tá? Uma lesão tecidual causada por uma alteração relacionada com a pressão do volume de ar de um compartimento no corpo. Eu hiperventilei. Se eu hiperventilar, automaticamente eu estou causando uma alteração de volume dentro do pulmão da pessoa. Se eu ocasionar isso daqui, eu posso estourar os alvéolos da pessoa, tá? E aí, como que isso acontece? Se eu estourar os alvéolos da pessoa, eu posso estar causando uma acidose metabólica na pessoa. Ok? E isso daí vocês nem queiram saber o que acontece, porque se você não levar o paciente a óbito, você pode deixar ele muito mal para o resto da vida. E aí a gente começa aqui. Lembra lá do CAB ou do ABC? Vamos começar aqui pelas compressões, para vocês entenderem o que a gente estava falando ali antes. Aqui eu coloquei aqui, ó, adultos e adolescentes. Reparem sempre nisso aqui, ó, na fotinha, tá ok? Aqui eu tenho duas mãos. Essa é a posição correta da mão, tá? Posição correta. Não adianta colocar uma mão em cima da outra. Não é isso que a gente quer. E aí a gente vai fazer, ó, uma mão estendida, espalmada. A outra mão vem por cima, onde eu entrelaço os dedos da mão de cima entre os dedos da mão de baixo, espalmada. A ponto que eu vou fazer força com essa parte aqui da mão. Se eu fizer força com essa parte aqui da mão, a minha mão aqui de baixo, os dedinhos vão subir e vão me dar essa imagem aqui. Tentem fazer aí depois. E eu vou jogar vídeo para vocês em relação a isso. E aí no adulto, a gente vai fazer aqui, ó, de 100 a 120 compressões por minuto. O equivalente a 5 centímetros de profundidade. Isso aqui, ó, desce 5 centímetros e sobe. Quando eu falo ele desce e ele sobe, eu entro aqui, ó, observar o retorno total do tórax após cada compressão. Se eu não observar o retorno total do tórax, eu volto aqui e causo uma hiperventilação. Aqui eu coloquei aqui, ó, podendo variar de acordo com a compleição física. O que seria isso? Seria isso daqui, ó. Eu tenho uma criança, vamos colocar uma criança mais robusta, né, mais gordinha, e eu sei que eu não vou ter força para conseguir comprimir o tórax daquela pessoa com uma mão só. E aí o que eu vou fazer? Vou usar um método de adolescente ou adulto. Bia, mas a criança tem 7 anos. Eu não vou fazer o método de criança com uma mão só? Não. Se eu sei que eu não vou ter força para conseguir comprimir o tórax daquela criança de acordo com o que eu preciso para dar uma qualidade legal na RCP dela, o que eu vou fazer? Eu mudo. Por isso que entra aqui, ó, podendo variar de acordo com a compleição física, tá? E aí, acima de 3 anos. Pelo protocolo, tá acima de 3 anos, mas a gente sempre pega aqui, tá? Ó, podendo variar de acordo com a compleição física. De 100 a 120 compressões por minuto, de 3 a 5 centímetros de profundidade. E também observar o retorno total do tórax após cada compressão, ok? Olha a diferença, aqui eu utilizo uma mão só.
eu não preciso colocar essa mão aqui por cima e entrelaçar os dedos, tá ok? E aí a gente vem aqui. Aqui eu tenho um manequim, mas poderia ser feito de duas formas. Aqui é um lactante, tá? Que a gente fala crianças recém-nascidas, neonato, até 1 ano. E aí eu teria 75 a 100 compressões por minuto. De 3 a 5 centímetros, gente, isso aqui eu acho errado, mas eu não sou ninguém para falar disso. Se num adulto é 5 centímetros, num recém-nascido, 3 centímetros já é muito, tá? Mas está pelo protocolo. E aí tem a mesma coisa, vou observar o retorno total do tórax após cada compressão. Para vocês entenderem, deixa eu mudar aqui a aula. Só um segundo. Que eu acho que eu tenho uma aula aqui que vai explicar melhor para vocês. Vamos ver. Aqui para vocês terem a aula de vocês. E aí era CAB ou ABC, correto? E aí a gente vai para o A, que seria abertura de vias aéreas. As possíveis causas de obstrução podem ser queda da língua, sangue, secreção ou algum corpo estranho. Lembra que aqui na parte do corpo estranho, ó, entra o ABC, que é a abertura de vias aéreas primeiro. Se eu tenho algo que a pessoa pode ter engasgado, né? Eu tenho que primeiro abrir as vias aéreas da pessoa para depois começar as compressões. Se for queda da língua, sangue, secreção, também. Não adianta nada eu começar pela compressão se qualquer coisa dessa daqui estiver impedindo a passagem de ar. Essa imagem ela não está atualizada, mas é muito difícil a gente ter uma imagem legal dos protocolos, mas essa pegada aqui tá errada, ok? E aí depois eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando para vocês como é a pegada real. E aí tem assim, ó, as possíveis causas de obstrução, né? E no recém-nascido eu coloquei aqui, ó, RN, tá? Toda vez que tiver RN, a gente quer dizer recém-nascido. Apoiar a mão sobre a testa, tipo assim, ó, como se estivesse aqui, tá? Apoiar a mão sobre a testa e posicionar o rosto levemente erguido para trás, como se fosse dessa forma. Porém, uma mão viria aqui e a outra mão aqui no queixo, eu levantaria isso, tanto no recém-nascido quanto no adulto. Porém, no recém-nascido, eu iria pedir aqui, ó, criança passível de abordar o procedimento, colocando um acolchoamento embaixo do pescoço para manter a coluna alinhada. A criança recém-nascida, ela tem um crânio um pouquinho, como se diz, um pouquinho mais pontudo aqui atrás. Cadê o mouse? Aqui atrás assim, ó, seria um pouquinho mais pontudo. Então, quando a gente faz essa manobra aqui, de abertura de vias aéreas num recém-nascido, como o crânio ainda não está formadinho, né, direitinho, tanto que tem a moleira da criança, a gente pede para colocar uma toalhinha, um pano, alguma coisa aqui assim, ó, embaixo. Deixa eu ver aqui mal. Aqui, ó. A gente colocaria aqui assim, juntamente para poder alinhar isso aqui direitinho, tá ok? E aí vem a ventilação. Isso aqui, ó, estão vendo aqui que essa senhora que está apertando é o famoso Ambu, né, que a galera conhece como Ambu. Ambu é uma das marcas que fazem, mas o nome disso aqui é bolsa ventilatória, que foi o que eu falei lá atrás em relação à hiperventilação. A gente só estava falando de compressão, então como que a gente poderia causar uma hiperventilação se nem o Ambu a gente estaria usando, né?
E aí entra esse quesito. Se eu não souber manusear essa bolsa ventilatória, eu vou estar também ofertando oxigênio demais para a pessoa, tá? Oxigênio entre aspas. Daqui a pouco a gente entra nesse quesito. Então, como seria feito essa ventilação através da bolsa? Seria 1 segundo para cada ventilação. Eu apertei ela até o final, minha mão voltou e eu aperto de novo. Não adianta eu ficar apertando igual buzininha de vender picolé. Não é assim. Eu aperto, deixo a mão voltar e eu aperto de novo. Ó, tomando sempre o cuidado do manuseio da ventilação para que não ocorra uma hiperventilação. Deixa eu abrir outra aula aqui para vocês entenderem. Ó, aí aqui, ó, tá? Paramos nessa mesma aqui, né? E aí a gente vem aqui, ó. Eu faço a manobra, ok? Eu tô sozinha em casa, Bia. O que eu vou fazer? Vou explicar já já. Porém, se você tiver com 2 pessoas e tiver um ambu ou uma bolsa ventilatória, eu vou fazer 30 compressões e a pessoa vai ofertar 2 ventilações. O que cairia aqui, ó, 30 por 2. E aí, na criança, eu faço a mesma coisa, eu ofertaria 30 por 2. A mesma coisa. Ou no recém-nascido entra dessa forma aqui, ó. Se eu estiver sozinho, eu oferto 30 compressões na criança direto e 2 ventilações, ficando 30 por 2. Se eu estou com alguém para me ajudar, eu oferto 15 compressões por 2 ventilações. Então fica 30 por 4, tá ok? E aí eu vou explicar isso aqui melhor para vocês. Quando eu venho aqui no quesito do ambu, que eu falo em relação à oxigenação, é um pouco falho, né? Porque perante o protocolo, antes existe algo chamado máscara pocket ou pocket mask, que no inglês é máscara de bolso. Deixa eu ver aqui se eu consigo olhar aqui no Google para vocês. Escrever aqui. Só para vocês verem o que é. Muitos de vocês já devem ter visto, mas mostrando assim fica melhor, né? Aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Ó, exatamente isso aqui. Tá, galera? Ela vem nessa caixinha aqui, ó. E aí ela é dobrável. Ela é toda de silicone, ela dobra. Como funciona isso, Bia? Antigamente existia o famoso boca a boca. Ah, eu vou fazer o boca a boca. Era nesse caso aqui da RCP. Fiz a RCP, correto? Aqui, ó. Fiz a RCP na pessoa. Eu não tenho a bolsa ventilatória. Ah, Bia, o que eu vou fazer? Vou fazer o boca a boca. Tá vendo aqui, ó? Esse, deixa eu clicar aqui, ó. Tá vendo? Esse verdinho aqui nada mais é do que a pocket mask. Isso aqui. Mesma coisa. A bolsa de ventilação entra aqui, ó. Aí entra o quesito. Ah, eu não tenho o ambu, né? A bolsa ventilatória. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o boca a boca. Beleza. Aí a gente volta lá na 4ª, 5ª série. A gente respira o quê? É oxigênio? Ou a gente respira um gás e lá no nosso pulmão começa a ocorrer a troca gasosa, onde eu pego o oxigênio, né, transformo em oxigênio e vou expelir o gás carbônico, correto? Correto. Então, a pessoa ela precisa o que para ventilar, né? A gente precisa o que? No caso do ventilar que eu falo, respirar. O que a gente precisa? Se a gente respirar gás carbônico, é legal? Não, né? A gente vai ter uma
uma tontura, a gente vai ter uma hipóxia, a gente vai desmaiar. Ou se a gente não morrer direto. Imagina a gente liga o carro, manda alguém abrir a boca lá no escapamento do carro e o outro fica acelerando o carro. É a mesma coisa da gente estar ofertando gás carbônico para uma pessoa. Aonde que eu quero chegar? Há uns anos atrás, pelo protocolo, depois eu jogo o protocolo para vocês, foi proibido a utilização dessa máscara. Por que foi proibido? Eles começaram a ver que o que a gente ofertava para a pessoa era gás carbônico, tá? Então isso aqui foi proibido. Eu não poderia mais usar isso e o boca a boca não era mais viável. E como que ficou? Ao invés de ser 30 por 2, ficou 30 por 0. Isso aqui não existia. Ah, Bia, aí como que fica? Porque aqui tem aqui, ó, 5 ciclos de 30 por 2. Eu fazia 5 vezes 30 compressões. Após eu fazer 5 vezes 30 compressões, eu ia lá na circulação e via se tinha voltado ou não. Aonde? Lembra? Jugular ou carótida? Ah, e hoje? Hoje, desde acho que o final de 2018, a Pocket voltou a vender. Essa bonitinha voltou a vender. Bia, mas aí a gente está matando o paciente? Não. O que foi feito? Eles viram que quando a gente não ofertava oxigênio ou o próprio gás carbônico, é o que a gente expele, o pulmão dos pacientes que estavam em parada, eles colabavam. O que é colabar? O pulmão, ele tem que fazer o movimento dele. Ele tem que ter alguma coisa ali dentro para ele inflar e desinflar. E se eu não oferto nada, o que acontece? Ele vai colabar. O colabar, o que era? O pulmão, ele fecha. Porque não tem nada, ele fecha. Imagina uma bexiga dessas de aniversário. Eu enchi a bexiga e aí ela já fica, né, um pouquinho molinha. E aí, quando a gente tira todo o ar dela, ela não gruda, sem estourar, tá? Eu enchi e aí vou apertando ela devagarzinho até ela esvaziar de novo. Ela não gruda? A mesma coisa aconteceu com o nosso pulmão. E aí os pacientes vinham a óbito por conta disso. Então a Pocket voltou a ser vendida, ela voltou a ser utilizada porque ela ofertava um pouco de conforto, né? Não seria conforto, mas ela ofertava o que o paciente precisava. Mas, se eu tiver o AMBU, vou colocar aqui para vocês, ó. Ó, enferrada, mas vai aparecer. Aqui. Tem diversos tamanhos, né? Óbvio. Tem o mel, tem o de criança e tem o de adulto. Aqui, ó. Ó, aqui, certinho. Esse é o de recém-nascido, né? Mel. Esse é o infantil e este é o adulto. Aqui a gente coloca na boca da pessoa e o nariz. Aqui a gente apertaria e aqui fica o arzinho. Aqui, ó, é uma válvula, aqui também. Aqui seria ligado a um balão, um cilindro de oxigênio. Dessa forma assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é o NEL. Viria aqui assim, ó. E aí isso aqui ficaria ligado ao balão. Deixa eu ver. Aqui, ó. Seria tipo isso aqui, ó. Tipo não, né? Isso aqui, na verdade. Ó. Vem um balãozinho de oxigênio, tá vendo? E aí sim a gente daria o suporte adequado a um paciente. Mas se a gente não tivesse isso, a gente poderia estar ofertando dessa forma. Hoje, né, na verdade, a gente pode estar ofertando dessa forma, que antigamente não podia. Então hoje, 30 por 2 é válido, 15 por 4 para criança, para anel é válido, ou 30 por 2 para criança é válido,
E o 30 por 0 é válido? Fica a seu critério. Eu, particularmente, não colocaria a minha vida em risco para socorrer alguém que eu não conheça. Ah, é omissão de socorro? Não, não é omissão de socorro, porque eu estou fazendo a compressão. Eu falo que eu não colocaria a minha vida em risco no seguinte: eu não colocaria, não faria o boca a boca. Eu não sei se a pessoa tem alguma doença, eu não sei quem é a pessoa, eu não sei se tem secreção, eu não sei se tem sangue, eu não faria. Fica a critério de vocês. Pelo protocolo também, o protocolo diz que não é para fazer o boca a boca. Agora, se fosse alguém da minha família, minha mãe, meu pai, eu faria, porque é minha conta e risco, tá ok? Então, fica a critério de vocês. E aí, na parte da desfibrilação, entra um que a gente fala muito famoso, que é o DEA. Ah, o que significa isso? Eu coloquei aqui, ó, desfibrilador externo automático. É exatamente igual a esse daqui, tá? Esse daqui é um DEA de treinamento, mas o DEA mesmo é idêntico a esse, só que aqui, onde tem esse negocinho cinza claro, viria um monitorzinho que apareceria os batimentos. Deixa eu ver se eu pego aqui um DEA mesmo para vocês verem. Vou explicar também como ele funciona já já. Só um minutinho, galera. Aqui, ele aqui. Ó, seria assim. Desse jeitinho, tá vendo? Aqui a gente conectaria, eu vou explicar, e aqui viria. E aí, deixa eu pegar aqui, ó, pra vocês entenderem como é. Dessa forma aqui, tá? Ó, aqui, ó, vem. Esse daqui, que eu separei aqui, ele é o de treinamento, tá? Quando a gente dá esse curso presencial, a gente normalmente tem um desses. E aí, como funciona? A gente coloca que ele é a prova de burro, porque ele tem 3 botões. Ele funciona da seguinte forma: esse verdinho, ele ligou. A gente tem aqui 2 pás adesivas, e não sei se está dando para vocês verem, tem um desenho. Aqui tem um desenho no peito direito, tá vendo? Tem um bonequinho desenhado e uma pazinha aqui no peito direito. E aqui na outra pá, tem um desenho aqui, ó, bem nos arcos costais esquerdo. E aí, como que a gente faria? Esse lado no peito direito e o outro no esquerdo, dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó, que tem um desenho? Ó, uma pá no lado direito e a do lado esquerdo bem aqui, ó, abaixo do peito, né? Bem no tórax do paciente. Aí, ok, vim aqui, liguei nesse botãozinho, colei as pás na pessoa, vou apertar esse daqui. Esse aqui, ó. Apertei esse aqui. Quando eu aperto esse daqui, ele vai ver no paciente se existe a necessidade ou não de chocar o paciente. Ele vê a necessidade. Enquanto ele está vendo se há ou não a necessidade, eu continuo fazendo o processo de RCP. Eu faço as compressões, se eu tiver a bolsa, eu vou ofertar a ventilação. Se eu não tiver a bolsa e tiver uma pocket mask, eu vou ofertar de acordo com a pocket. Se eu não tiver nenhum ambu, nem a bolsa e nem a pocket, a minha conta e risco. Eu posso fazer boca a boca ou não. Até o DEA aqui me falar. Aí vamos supor que ele vê a necessidade de chocar o paciente. Aí tá vendo aqui assim, ó, que tem um raiozinho, né? É igual esse aqui. É esse botãozinho aqui, ó.
tá? Aí ele vê a necessidade. Aí ele mesmo, o próprio aparelho, vai sair uma voz assim: atenção, afaste-se do paciente. Aí ele pede lá uma distância de 1,5 metro ou 2 metros do paciente. Eu continuei ao lado do paciente, porque eu sou teimoso, porque eu sou burro, porque eu sou cabeça dura, porque eu quero ficar ali. O aparelho vai continuar repetindo: atenção, afaste-se 1,5 metro ou 2 metros do paciente. Tem uns que pedem 1,5 metro, tem uns que pedem 2 metros. Eu não saí, ele não vai chocar. Ele só vai chocar o paciente a partir do momento que ele perceber que não tem ninguém em volta, tá ok? Então, eu afastei, e aí ele vai repetir: atenção, choque preparado. E aí, quando não tem ninguém, ele choca. Acabou de chocar, o que eu faço? Eu tiro a pá? Não, deixa a pá e começa a compressão de novo. Vai começar a compressão, a cada ciclo você vai e verifica a pulsação da pessoa, né, a circulação, e vai de novo. Quantas vezes o aparelho vê que é necessário, puder, ele vai chocar a pessoa, tá? Algumas recomendações, óbvio, em relação a choque, né? Se o paciente estiver molhado, não pode colocar, você tem que secar o paciente. Vamos supor que você pegue o Tony Ramos aí para socorrer o Tony Ramos. Aquele tanto de cabelo não vai dar, então você tem que fazer uma tricotomiazinha ali, você tem que tirar um pouco daqueles pelos aonde você vai pôr a pá. Então a galera aí do atendimento pré-hospitalar que já é safo, anda com aqueles Presto Barbazinho vagabundinho aí de 50 centavos, aquele amarelinho mesmo, né? Esses Mac 3, não, é o vagabundinho mesmo de 50 centavos. Dele que é bom para rapar. Então a galera mais safa aí no atendimento já anda com um kitzinho daquele de Presto Barba. Se você precisar, você raspa. Se o chão estiver molhado, você não vai chocar o paciente em cima do chão molhado, porque aí você vai compartilhar o choque, não pode. Então o paciente tem que estar seco, o paciente não pode ter muito pelo, e é dessa forma. Bia, na hora do sufoco, eu coloquei o lado direito embaixo do peito, no tórax, e o lado esquerdo, que era no lugar que eu coloquei o direito, eu não sei. E aí, o que eu faço? Eu mantenho o lado esquerdo embaixo do peito, no tórax, e o lado direito também? Não. Se por via das dúvidas algum dia isso acontecer, no sufoco você inverteu, continua invertido. Deixa o lado direito embaixo e põe o lado esquerdo para cima, mas não é o ideal, ok? E jamais coloquem eles alinhados, eles têm que estar na diagonal para o choque passar certinho para o coração, para pegar as extremidades corretas, tá bom? Se eu colocar só em cima ou só embaixo, eu não pego átrio e ventrículo, eu tenho que colocar na diagonal. Show de bola! Se eu estiver no hospital, é utilizado DEA não, é utilizado o carrinho de parada. Eu vou pegar aqui uma foto do carrinho de parada, mas, né, acho que todos conhecem. O carrinho de parada nada mais é do que essa belezinha aqui. Vamos ver se a gente acha. Aqui, ó. Deixa eu ver um completo. Tá aqui um completinho. Ó, isso aqui. Ok? Deixa eu pegar outro aqui. Aqui, ó. Tá bom? Exatamente isso daqui. Aqui vem o cilindro. Aqui seria um monitor, que vem aquelas pás, sabe? Quem gosta muito de ver série de hospital é o famoso carrega em 200 e afasta. Aí ele dá aquela fricção entre as pás, joga um gelzinho e choca o paciente. E dentro isso é um carrinho de parada, tá ok? E dentro dessas gavetas vem as medicações, tá? Ó, vem isso tudo aqui. Dentro do hospital seria utilizado isso, o famoso carrinho de parada ou carrinho de reanimação. Fora
a gente trabalha com o DEA. E aí eu coloquei aqui que existem algumas especificações. O DEA, onde o DEA é utilizado? O DEA, por lei, tem lá, eu vou ver se eu jogo aí para vocês depois o artigo ou a lei. Ele é utilizado em diversos locais públicos. Seria assim, acho que é acima de 300 pessoas por dia ou por hora tem que ter. Na maioria dos lugares a gente sabe que não existem. Por quê? O DEA, o mais barato há uns 2, 3 anos atrás, custava em torno de R$7.000. Um DEA. Ah, mas se eu, vamos supor, vamos colocar um shopping ou um condomínio não, um edifício, né? Um edifício de escritórios, coisa de dentista, que tem uma circulação muito grande. Na maioria teria que ter. Tem. Na maioria não, né? Que a gente sabe. Só um minuto. Desculpa, gente, vou beber água aqui que só falar é bravo. E aí, por que que não tem? O mais barato custa em torno de 7.000, custava há uns 2 anos atrás. Essas pás aqui, ó, que a gente vê, são descartáveis. Então, usei lá no Tony Ramos. Lembra que eu falei que ela é em gel? Ela descola, é um adesivo. Ela descola e você cola na pessoa. Igual aquelas tatuagens de figurinha. É descartável. Usei numa pessoa, não posso usar em outra. Bia, mas não teve contato com secreção nem nada. Não interessa, é descartável. É uma por paciente. Uma que eu digo um par, né? Essas duas por paciente. Cada pá dessa, ela é vendida avulso, é o par. O par custava em torno de R$1.000. Então você coloca que você precisa aí de 5 pás. Vamos supor que num dia 3 pessoas precisem, você só tem 2. E aí como que você faz, né? Além dele ter esse custo um pouquinho salgado, ele tem por si uma garantia de 5 anos. Ah, 5 anos, beleza. Vamos supor que ele foi fabricado em 2015. Comprei agora, 2020. Vamos supor que ele foi fabricado dia 15 de setembro de 2015. Comprei agora, hoje é dia 19 de maio. Então eu vou ter aí maio, junho, julho, agosto, setembro. Tenho 4 meses de garantia. Ah, mas por que 4 meses se ele tem 5 anos? Ele foi fabricado em 2015. A gente já está em 2020. Então, pela fábrica, ele já não serve mais. E aí você teria que comprar uma outra bateria para ele. Uma outra bateria, quase o preço dele, novo, tá? E isso assim, o antigo, que era basicamente igual a esse aí que tá aí no slide. E aí foram vindo diversos outros, várias outras marcas, tá ok? Então, tem que ter, mas a gente não vê. Ele é a prova de burro, igual eu falei, tem 3 botões, você liga e ele dá o choque só se ele vê necessidade de chocar o paciente. Aí as pessoas me perguntam também, Bia, qual a diferença dele para o carrinho de parada do hospital? O DEA, que é esse aparelhinho aí que a gente está vendo, ele é bifásico. Ele não tem como você ajustar o choque. Diferente do carrinho de parada, eu não brinquei aqui agora, que é o famoso carrega em 200 e choca. Ele tem diversas coisas de choque. Tem o neo, tem o infantil, o adulto. É o mesmo carrinho, mas você consegue ajustar o choque, tá? E nesse não. Ah, então como que funciona? Não faço ideia de quanto seja joules. Não me perguntem porque eu tô na área da saúde, gente. Não me perguntem quanto equivale um joule, 150 joules, não faço ideia, tá? Mas enfim, o DEA, ele é bifásico, então o choque dele varia de 150 a 250 joules. Não tem como você colocar, eu quero 170 joules, não. Ele viu a necessidade, ele vai chocar o paciente entre 150 a 250 joules. O carrinho de parada não, tá? Você ajusta, ah, eu quero chocar 50, eu quero em 100, e aí vai indo. Show? E aí, esse é o mais atual,
dessa marca maravilhosa aí, que a gente não sabe falar o nome. Se alguém souber se é japonês, chinês, coreano ou Lincoln aí, se alguém souber pronunciar, me mande um áudio no WhatsApp que eu aceito. O SAMU, ele tem desse, ok? O SAMU, as UTIs, né, ambulâncias UTI, eles têm um desse, que é o portátil, e eles têm este dentro da ambulância, um monitor cardíaco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se a gente acha. Ok? Na ambulância. Aqui. Vou ter uma foto aqui da ambulância. Ó. Esse daqui ele pode ser portátil também, tá? Nos Estados Unidos ele vem tipo em uma mala, tá vendo? Aqui ele pode ser, esse aqui eu acho que ele não é o portátil, mas dentro da ambulância tem esse na UTI, tá? Se você precisar de um for grave, você vai solicitar a UTI. Aqui o portátil, acho que é esse aqui. Mas enfim, ele está aqui, ó. E aí? Eu acho que é da Bahia, por lá, Sobradinho, Salvador. O SAMU começou, acho que ano passado, vir com essa nova leva de ideia dessa marca. O DEA lá nos Estados Unidos, você tanto vai achar a DEA ou a ED, tá? Que é escrito ao contrário no deles. E aí como funciona? Esse aqui, rapaz, esse aqui é o sonho de consumo de todo mundo. Você apertou esse botãozinho roxo aqui dele aqui, ó. Peraí que meu mouse sumiu. Aqui. Você apertou esse botãozinho roxo dele aqui, ele pula isso aqui. Ele pulou isso daqui, esse negocinho roxinho aqui, é isso aqui, ó. Ele pulou essa plaquinha, ela só falta colar no paciente sozinho, tá? Porque ele é muito bom. E aí ele vem também da mesma forma. Tem um botãozinho aqui, ó, que você aperta aqui, ó, tá vendo? Verdinho, o on e o off. Eu liguei ele. Quando eu aperto isso aqui automaticamente abre. As pás, elas vêm lacradinhas, né? São individuais, como eu falei, são pares. E ela vem bonitinha num saquinho plásticozinho, fechado, ok? Aí você cola no paciente. Ela vem aqui, ó, conectada ao aparelho. Aqui é o visor, onde eu falei que aparece. E aí você aperta aqui, ó, ó, que delícia, esse botãozinho. E aí nesse botãozinho, ele vê a necessidade de chocar ou não. Bia, mas qual a diferença? Ele só tem essas coisas e tal? Não, ele tem isso aqui, ó. Olha que coisa bonita. Lembra que esse aqui, ele não tem. Ah, eu não falei, esqueci. Esse aqui, olha o tamanho da pá dele. Tá vendo? Esse aqui não. Esse aqui, ele tem um botãozinho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Só um minuto. Vamos ver se a gente acha aqui. Quero mostrar pra vocês a diferença. Aqui é a diferença. Aqui, ó, o que eu tava falando, ó. As pás, ela vem aqui, ó, num plástico fechado. E você conecta lá no DEA. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela vem fechada. Você abre, aqui, ó. Abre, retira as pás e conecta no paciente. Mas ela tem uma diferença. Eu quero ver se eu consigo pegar pra você. Aqui, ó. Aqui, tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Ele tem infantil e adulto. Olha que coisa bacana. No outro não tem. Nesse aqui é uma pá só.
Bia, se eu não tiver esse foda aí, o que eu faço? Como a gente sempre fez, né? Você pega uma pá, põe na frente e uma pá nas costas da criança. Mas esse, ela vem com a pá infantil também. E aí vai ser a mesma coisa, tá ok? Esse aqui também tem lá, eu acho que ele é bifásico, se eu não me engano também. Posso dar uma olhada pra vocês depois. Mas ele tem aqui, ó, adulto e criança. Show? Essa é a diferença. E aí a gente entra num quesito aqui pra acabar essa parte do slide. Eu queria que vocês colocassem, a gente deve parar de fazer o RCP em algum momento? Quando que vocês acham que é o momento de parar? Vocês acham que o paciente está lá igual a gente vê às vezes em série, quem trabalha em hospital já deve ter pego lá a casa, que o paciente fica 40 minutos parado. E aí, o que vocês acham? Como não dá para ficar aqui, né, olhando a cara de vocês, que essa parte eu gosto, eu vou passar o slide aqui. Tem assim, ó, devemos parar quando se sentir esgotado fisicamente ou perceber que a qualidade do procedimento está diminuindo, a ponto de não oferecer o que o paciente necessita para retardar o quadro clínico ao qual se encontra. Acompanhado de um médico, o qual somente o mesmo pode decretar o óbito, não havendo mais o que fazer, paramos com a reanimação, tá? Aí eu deixei aqui, ó, em vermelhinho para atentar vocês. A cada 1 minuto que o paciente está parado, se perde de 7% a 10% de chances de reverter o quadro clínico. Mas, como toda regra tem sua exceção, na PCR também. Eu já peguei um paciente que ele não voltou, mas a gente tentou reanimar por 40 minutos, não foi bem sucedido, né? E também existem casos, eu conheço uma pessoa, não foi meu paciente, um vizinho meu, ele ficou 40 minutos parado, ele teve diversas reanimações, deram diversos choques, ele voltou e graças a Deus, ninguém sabe como, sem sequela alguma. Óbvio que foram vários anos de tratamento, vários anos de fisioterapia, fisioterapia respiratória, fisioterapia cardíaca, mas graças a Deus hoje em dia ele não tem sequela nenhuma. Então a gente tem sempre que ficar atento a isso. Eu devo parar? Quando eu devo parar? E uma coisa muito importante, quando eu digo aqui, ó, a qualidade do procedimento está diminuindo, a gente deve perceber o seguinte: se a gente está sozinho, o nosso procedimento e a qualidade do que a gente pode ofertar nunca vai ser tão boa quanto se a gente estiver em equipe. Eu falo muito que a área da saúde teria que trabalhar em equipe e não é o que a gente vê. A gente vê sempre um querendo ferrar o outro e não é assim. Óbvio que a gente sempre em equipe vai ser muito melhor, mas se eu estiver sozinho, eu tenho que me atentar à qualidade do que eu estou ofertando ao paciente. E não adianta eu tentar ser super-herói, que se eu ficar forçando, além da qualidade do meu procedimento tá caindo, né, diminuindo, e eu posso, isso pode gerar algo ruim ao paciente, eu posso ser vítima da mesma coisa. De tanto eu fazer esforço, de tanto eu tentar, de tanto eu me esforçar para dar uma qualidade para o paciente boa, eu posso ficar ruim. Porque quem já fez, eu espero que ninguém tenha feito, não tenha tido essa vivência, mas cansa muito. E aí a gente pode também entrar em PCR, tá ok? Eu vou parar por aqui hoje esse vídeo, que eu já falei muita coisa, mas o slide continua. E aí depois a gente mete bronca, eu vou fazendo por tópicos, tá legal, galera? Fiquem bem e até!